Capítulo 16. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria. Vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida já resgatados por ele e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadear pelas ruas? Pelintra, desta vez ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela. Expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre dentes, depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe uma mucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço, a preta deu um grito, eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos. Ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e, com o ar enfastiado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não hás de entrar, não quero... Ia a lançar-lhe as mãos. Era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil.
Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela a amara minha tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas! A ideia salvadora trabalhou nele como a do emplasto. Capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu, arranjei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres, olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um toucado sem nenhum olhinho e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doudo, foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora, você, dizia, vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada.